TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa Páginas da Bíblia, as páginas mais preciosas que você pode ler hoje, amanhã e depois, porque só aqui você vai conseguir descobrir a preciosidade da vida, aquilo tudo que Jesus deixou registrado, o Antigo Testamento trouxe como uma antecipação daquilo que viria. Então fique conosco, vamos começar agora o estudo dos juízes, que já iniciamos alguns programas anteriores. Vamos continuar hoje. Quero agradecer primeiramente a presença de nossos mestres. Tenho aqui conosco hoje o diácono José Carlos, a quem agradeço. Bom estarmos juntos. Padre José Carlos, a quem agradeço. Carlos Henrique, muito obrigado. Tudo bem? Tudo Carlos, né? Todos os Josés são maravilhosos, sejam Carlos ou Henriques. Eles fazem parte, porque o José é um nome poderoso, né? Graças a Deus, estamos assim vivendo a era de exaltação a José, pai de Jesus, e a gente tem descoberto o valor desse homem maravilhoso e temos tido tantas consagrações em São José. Eu sou uma delas, sou uma das Josefinas, que rendo minha homenagem mensalmente a São José na minha corte. Se você não é, já aproveita para fazer propaganda. São José merece ser reconhecido por um homem bravo, valente, justo, acima de tudo, como ele foi. Mas vamos então continuar o nosso programa, que tivemos início alguns atrás, como eu disse, falando dos juízes, e agora nós estamos na fase dos juízes menores. Já começamos no programa anterior com Jefté, vamos continuar hoje no capítulo 11 com Jefté. Eu vou pedir, diácono, você poderia fazer um retrocesso para que a gente situe? Quem não assistiu o programa anterior pode assistir a partir de hoje, já com essa informação. Então, nos programas anteriores, nós víamos já alguns dos chamados juízes menores, né? O Tola, Jair, Jefté começou a ser visto, né? E nós estamos aqui num contexto de pé de guerra, né? Em conflito com os amonitas. Nesse conflito surge, então, como já vimos alguma coisa, esse novo juiz, que é o Jefté. Ele pode ser considerado tanto maior quanto menor. É um juiz assim de transição. Por quê? Porque no início ele tem um chamado, né? Embora ele seja desprezado lá pela sua tribo, ele tem aí um chamado de Deus. Ele se ajunta com alguns mercenários, ele forma um pequeno exército, é um homem valente. E a gente vê no contexto, nas entrelinhas, que nessa valentia ele também era temente a Deus. Então ele tem esse chamado para ser juiz, para guiar Israel nessa guerra contra os amonitas. Então, de um lado, ele é considerado um juiz maior, porque ele tem esse chamado direto ali de Deus, mas é uma transição, né, para juízes menores, porque no final ele tem um resumo ali da vida dele, muito parecido com o dos chamados juízes menores, que são aqueles juízes funcionários, que são chamados, cumprem ali o seu dever, mas não tem assim nada de especial, o autor não relata uma experiência profunda de Deus. Então Jefté é esse juiz de transição, não é, padre? Muito bem. Então eu vou propor que vocês acompanhem capítulo 11, portanto, nós vamos ler o primeiro trecho, que vai realmente do 1º até o 12 versículo, para a gente poder então continuar entendendo Jefté. Jefté, o galaadita, era um guerreiro valente, era filho de uma prostituta. Galaade era o pai de Jefté. A mulher de Galaade, porém, também lhe deu filhos, e estes, quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: não terás parte na herança do nosso pai, porque és filho de uma mulher estrangeira.
Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si uma turma de bandidos que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Logo que os amonitas atacaram a Israel, os anciãos de Galaade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Vem, disseram-lhe, sê o nosso comandante para que façamos guerra contra os amonitas. Mas Jefté respondeu aos anciãos de Galaade, não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Por que vindes a mim agora que vos achais em aflição? Responderam os anciãos de Galaade a Jefté, é por isso que agora viemos te procurar. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás o nosso chefe e também de todos os habitantes de Galaade. Jefté respondeu aos anciãos de Galaade, se me viestes buscar para combater os amonitas e para que Yahvé os entregue na minha mão, então serei o vosso chefe. Que Yahvé seja testemunha entre nós, se não fizermos como dissestes. Responderam a Jefté os habitantes de Galaade. Jefté partiu, pois, com os anciãos de Galaade. O povo o pôs como chefe e comandante. E Jefté repetiu todas as suas palavras em Masfa, na presença de Yahvé. A gente vê que já tem uma característica muito legal aí, né, padre, em Jefté. Tem um coração aberto, que embora ele ficasse triste, ressentido talvez com o fato de ter sido desprezado, não reconhecido como irmão, ele assume a tarefa de fazer aquele povo se tornar liberto por sua ajuda, né? Então, é uma situação que a gente pode dizer de uma saia justa, né? Tanto do povo e dele também, que a gente percebe aqui, é que na hora da necessidade vão atrás de quem haviam desprezado antes, né? De um lado, sim, ele se dispõe, digamos assim, mas não é uma coisa tão tranquila, vamos dizer assim, ele joga na cara, né? Não é natural, claro, né? Ele joga na cara, né, do pessoal que vai procurá-lo, os anciãos aí, e por outro lado, no final do trecho, principalmente, ele também tem que prestar, vamos dizer assim, um certo juramento à bandeira, entre aspas, né, para dizer, eu vou assumir, mas também tem compromissos que ele tem que jurar, né, nesse assumir, assim por diante. Então, existe, vamos dizer, uma superação, mas não é totalmente tranquila, né? Fica nesse negócio, agora vocês vêm atrás de mim, né? Então, a gente vai vendo isso. Então, precisamos perceber aqui, primeiro, que não é Deus que o chama diretamente. Aqui coloca a narrativa, o povo vai atrás dele. Existe essa chegada num acordo, né, em que ele aceita. Primeiramente vão atrás dele como chefe militar, depois colocam que seria também um chefe civil, entre aspas, ou seja, uma figura de juiz, como é caracterizado nesse livro, e chegam então num acordo. Então nós vemos uma característica que percorre vários juízes, e aqui nesse caso dessa maneira, né, filho de prostituta, de estrangeiro, que é expulso, depois vão atrás dele, que os juízes eles não são chamados por características pessoais muito boas. Geralmente é o último da família, é aquele mais fraco, né, que Deus escolhe. E aqui o povo vai atrás, por quê? Porque ele já comprovou, como chefe de bandoleiros, né, coloca aqui no estrangeiro, jagunços, né? Ele já comprovou que tem capacidade de comando, estratégia, etc., que vence. E bravura, né? Então, vão atrás de alguém que eles veem. Esse daqui pode salvar a nossa barra nesse momento. Então, nós vemos aqui essa característica. Alguém que é desclassificado, nesse caso, né? Social, até diríamos moralmente, mas que está apto para essa função de comandar uma batalha com sucesso. Então a gente vê aqui. Então precisamos perceber, né, como aquela coisa, né, que Deus escreve certo por linhas tortas às vezes, né? E por outro lado a gente revê bastante a questão dos nossos conceitos, preconceitos, né?
muitas vezes a gente vai jogando também de acordo com circunstâncias, né? Passando por cima de valores, né? Então a gente precisa ver, tanto a gente pode ver essa situação de um lado positivo, né? Que Deus supera as limitações dos homens, né? E por outro lado também dos preconceitos que muitas vezes nós temos de um lado ou de outro, né? Que precisam ser superados, mas sempre buscando então o que é mais certo, o que é mais correto, né? Então, Interessante aqui, né, lembrar dos programas anteriores, lá do capítulo 9, o Joatão, ele conta aquela parábola, uma das primeiras parábolas que a gente encontra na Sagrada Escritura, das árvores, né, que escolhem as árvores mais frutíferas e tal, não querem saber de comandar. Aí chama o espinheiro. Então o Jefité, com todas essas características aí de bandoleiro, filho de prostituta, né, sendo discriminado, então ele é o espinheiro que vai agora assumir as rédeas na batalha contra os amonitas. mas trata bem o povo, melhor que o Abimeleque, né, que tinha mais credenciais e acabou sendo cruel com o povo. Ele não é não faz como espinheiro, apesar que a apresentação dele é assim, né? Muito bem, sigamos a partir do versículo 12. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizer: que há entre mim e ti para que venhas atacar a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Devolve-me agora em paz o que tomastes. Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não se apossou da terra de Moabe, nem da dos amonitas. Quando subiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o mar dos juncos e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom para lhe dizer: permite, peço-te, que eu passe pela tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvir nada. Enviou também mensageiros ao rei de Moabe, que igualmente recusou. E Israel permaneceu em Cádiz, e depois seguiu pelo deserto, contornou a terra de Edom e a de Moabe, e chegou ao oriente da terra de Moabe. Israel acampou além do Arnon, e não entrou no território de Moabe, porque o Arnon marcou fronteira de Moabe. Em seguida Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, e Israel lhe mandou dizer: deixa-me, peço-te, passar pela tua terra para atingir o meu destino. Mas Seom não teve confiança em Israel para que este atravessasse seu território, reuniu todo o seu exército que acampou em Jaza e atacou Israel. Yahvé, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu exército nas mãos de Israel, que os venceu, e Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que habitavam essa região. Ele ficou assim de posse de toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. E agora que Yahvé, Deus de Israel, expulsou os amorreus da sua terra ante o seu povo, Israel, serás tu que nos expulsarás? Não possuís tudo o que teu Deus Camus te deu? Do mesmo modo, tudo que Yahvé, o nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós o possuímos. És tu, porventura, melhor que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Contendeu ele alguma vez com Israel? Fez a guerra contra ele? Quando Israel se estabeleceu em Zebom e nos seus arredores, em Aroer e nos seus arredores, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, 300 anos, por que não as tomastes durante todo esse tempo? Porque não fui eu que pequei contra ti, mas tu sim agiste mal para comigo ao me fazeres a guerra. Que Yahvé, o juiz, julgue hoje entre os israelitas e os amonitas. Interessante a lucidez com que Jefté coloca a situação dele, né? Interessante, né, que o Jefté, embora seja aí líder de um grupo de mercenários, um grande guerreiro,
ele apresenta a característica da negociação, né? De conversar ali com os amonitas, e ele demonstra aí um grande conhecimento da história, do que nós já vimos lá nos livros dos Números, né? do Deuteronômio, e da campanha de Israel, aonde Deus, né, o Senhor, ele concede, né, aquelas terras. Outra coisa assim, importante é a revelação de Deus. Então ainda nós estamos num chamado contexto enoteísta, né? O que é isso, né? Enoteísta. Eles creem, né, os israelitas creem no Deus único e verdadeiro, mas ainda não descarta que existam outros deusezinhos menores, que nem o Camus, que é referido, né, nessa passagem, que seria o Deus lá dos amonitas. Então, ele reconhece como um Deus menor, embora Jefité já manifeste a sua fé no Deus único e verdadeiro, quando ele vai dizer, né, que Javé nos deu a nossa terra, assim como, não seria assim que Camus concedeu para vocês a terra de vocês? Então, ele coloca esse contexto aí enoteísta, que eu creio em Deus, ele é o maior de todos, mas é possível que existam outros deusezinhos de segunda categoria, né? O senso de justiça, né, padre, que a gente vê também nele, um grande senso de justiça. Dentro do contexto, então, como bem falou o diácono, né, nós temos, se você quiser depois conferir em casa, todo esse histórico que o Jefté coloca diante do rei de Amon, né? Nós temos em Números 20 e 21, o que ele narra aqui, né, em poucas palavras, e também em Deuteronômio capítulo 2, 16 a 25, essas idas e vindas, né, quando o povo ainda está se aproximando do Jordão para depois entrar na terra sob Josué, né? Então ele vai relembrar tudo isso e relembra corretamente no caso. E veja que aparece povo de Edom, o povo de Moabe, aparece os amorreus, tudo isso foi aparecendo nessa caminhada do povo pelo deserto ainda, não é? E que os amonitas aí não tinham nada a ver com a história, e exatamente ele fala, mas você que está me ofendendo, vindo aqui fazer guerra comigo e acusando de coisas que a gente não fez, né? Então aí fica uma disputa, vamos dizer assim, né? Mas claramente o Jefté coloca claramente os amonitas agora, pelo seu rei, é que está provocando mesmo. Verdade. Querendo tomar posse dessa área que nunca foi dele, nem antes nem depois, né? Então temos assim, dessa maneira, uma provocação. Como é importante estar por dentro, igual demonstrou aqui Jefté, por dentro, conhecer a história de seu povo, para ali sim, em cima da verdade que foi estabelecida pela história, ele lutar e defender, mesmo que ele estivesse ao lado de bandoleiros, envolvido com pessoas consideradas marginais, né? Muito provavelmente o Jefté, diante dessa situação, ele foi chamado, como nós vimos, né, pelo povo para defender. Ele deve ter tido conselheiros, ouvido coisas que ele não tinha um conhecimento direto dessa situação histórica, né? Sim. Que já tinha sido há um bom tempo atrás. Então ele teve gente que lhe aconselhou, né? E ele fala com sabedoria, né, nesse caso. Eu vejo aí com muita importância a tradição oral, porque não se tinha nada escrito, não se tinha livro, não se tinha DVD, não se tinha nada, o WhatsApp, mandar um textinho, manda para mim para eu saber. Mas a tradição, quando você na hora senta, como o senhor sugere, e tenta ouvir seus anciãos, os mais antigos, é onde vem realmente todo o aprendizado, para que você saiba realmente se você vale a pena defender ou não essa grande confusão em que ele de modo geral, né? Por que nós estudamos história? Tanto história universal como história do Brasil, no caso, do nosso país, para a gente exatamente saber de onde que vem as raízes das coisas, né? Honrar e também, muitas né? vezes, às vezes é para honrar, às vezes não é para honrar, porque nem tudo está correto na história, né? Sempre a gente fala que a história é contada pelos vencedores, mas existe uma história do outro lado também, as duas coisas precisam ser conhecidas, não é verdade? Então, toda vez que surgem conflitos, principalmente, ou que surgem novidades, né?
surge conflito, quer dizer o quê? Eu tenho um ponto de vista, outro tem outro ponto de vista. Eu tenho uma história para contar, outro às vezes tem outra história para contar, nem sempre são verdadeiras as duas, ou existem aspectos verdadeiros dos dois lados às vezes, né? E aí que está a questão do conhecer a história e dialogar, né? Como eu estava aqui tentando fazer exatamente. Vamos dialogar primeiro, né? Você está querendo fazer guerra em cima de um argumento falso, no caso, né? Mas Muito sempre bem. é preciso ouvir as duas partes e dialogar para tentar certeza. chegar num Pra acordo chegar a sem guerra, sem um conflito maior. Exatamente. Ou então saber exatamente se você está tomando um posicionamento correto e justo. Eu vou pedir um pequeno intervalo, não saiam daí. Continuaremos um pouco mais com a história de Jefté e já voltamos. Já voltamos. Lembra que nós lemos até o 27. Vamos começar do 28 e continuar até o finalzinho, antes de começar o 12, que é o versículo 40. Vai dizer: Mas o rei dos Amonitas não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. Então o espírito de Yahvé veio sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés, passou por Masfa de Galaade e de Masfa de Galaade passou aos Amonitas. E Jefté fez um voto a Yahvé: se entregarem os Amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa para vir ao meu encontro quando eu voltar são e salvo do combate contra os Amonitas, esse pertencerá a Yahvé e eu o oferecerei em holocausto. Jefté passou aos Amonitas para os atacar, e Yahvé os entregou nas suas mãos. Ele os derrotou desde Aroer até Menite, 20 cidades, e até Abel-Carmim. Foi uma grande derrota. E os amonitas foram assim subjugados pelos israelitas. Quando Jefté voltou a Masfa, a sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro, dançando aos sons de tamborins. Era sua única filha. Além dela, não tinha filho nem filha. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: Ai, ai, filha minha, tu me prostrastes em angústia. Tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz um voto a Yahvé e não posso recuar. Então ela lhe respondeu: Meu pai, tu assumistes esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, segundo o que prometestes, porque Yahvé concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas. Depois ela disse a seu pai: concede-me apenas isso. Deixa-me sozinha durante 2 meses. Irei errando pelos montes e com as minhas amigas lamentarei a minha virgindade. Vai, disse-lhe ele, e deixou-a ir por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas e lamentou a sua virgindade pelos montes. Decorridos os 2 meses, retornou a seu pai, e ele cumpriu o voto que fizera. Ela não conhecera varão. Procede daí este costume de Israel. De ano em ano, as filhas de Israel saem 4 dias a celebrar sobre as filhas de Jefté, o Galaadita. Eu, como uma mulher, só me chama a atenção o seguinte. Mãe. E mãe, né, e avó. Por que clamar? É claro que isso aqui é um escrito, né? Aquilo que mais toca no clamor do povo, na alma do povo. Por que clamar como uma desgraça a virgindade, não ter conhecido varão, quando exatamente a mãe de Jesus, uma virgem, jamais reclamou da sua virgindade e se colocou como a mãe de todas as mães, né? O que a gente precisa compreender, e está muito claro aqui em outras tantas passagens do Antigo Testamento, diferentemente do Novo Testamento, é que a virgindade passa a ser um valor depois, né, com Jesus, com Maria e depois, principalmente valorizado a partir de Santo Agostinho, aliás, né, que já é mais posterior ainda. O Antigo Testamento inteiro, ele não tem a virgindade como um valor. Por quê? O valor era a maternidade, gerar filhos. Isso era a bênção de Deus para
para a mulher, né? Claro, para o esposo também, juntamente, e para o povo. Algumas outras ocasiões, durante nossos estudos, a gente chegou a dizer o quê? Dentro desse contexto constante de guerras, né, entre países, entre reis vizinhos, mais do que países, né, entre reis vizinhos, um povo numeroso é duas coisas. Primeiro, possibilidade de defesa e segundo, possibilidade de ataque. Então a questão de ter filhos era essencial, tanto, né, para o crescimento por si mesmo, quanto nesse contexto de guerras. Então a gente não deve, de modo algum, né, a gente precisa ter essa clareza, exatamente para não fazer esse tipo de comparação. Mas por que ela está chorando a virgindade aqui, se a Virgem Maria, né, a gente exalta tanto e é exaltada também por Deus? Porque eram contextos diferentes, valores diferenciados em épocas diferenciadas e pontos de vista, inclusive teológicos, diferenciados. Aqui eu gostaria de acrescentar, já que você traz a Virgem Maria, que exatamente existem algumas tradições apócrifas, e sempre as tradições, quase sempre, né? As tradições apócrifas, elas são muito piedosas, que colocam que a Maria, ainda criança, foi consagrada, que tinha feito o voto já de virgindade e tal. Isso não é verdade. Ela assume a virgindade após a anunciação como um valor, porque ela estava prometida em casamento a José. E não era nem desejo dela e nem desejo de José não terem filhos, como essas tradições colocam para a gente. Então, não estamos desprezando nada, né, a respeito da Virgem Maria nem da virgindade para nós cristãos, mas a gente precisa compreender exatamente essas diferenças para não confundir a cabeça nossa diante dessas situações. Diferenças culturais e que o tempo vai, à medida que vão evoluindo, vão corrigindo e vão trazendo atualidade, né? São valores diferentes, não é que seja um melhor do que o outro. A ser mãe continua a ser uma dádiva, o casamento continua a ser um matrimônio, um sacramento de Deus. E tudo isso, então, não é que agora a virgindade vale mais do que o resto, não. Cada um tem a sua vocação. Com certeza, é uma opção, né? Agora, e aí, Diácono, que a gente, como é que vemos? A gente leva a refletir profundamente, né? Teologicamente, a questão do voto também. Por quê? Porque ele faz um voto terrível a Deus, né? E qual é esse voto? A primeira pessoa que sair lá da casa dele, né, em Masfa, ele consagraria ao Senhor como holocausto, queimado, né? E ele foi um voto, assim, digamos, irrefletido, né? Então, isso serve para nós hoje também. Muito de nós fazemos promessas, fazemos votos, né? O voto é um compromisso feito com Deus. E ele fez esse compromisso terrível com Deus. E chega lá, quem que sai? A menina, certamente, né? Filha dele, única. Veja bem, filha única, e sai liderando ali bailarinas que vieram, né, recepcionar o pai, e aí ele revela essa questão do voto. A gente é chamado a refletir também sobre a questão do sacrifício humano. Por quê? Porque lá no livro do Deuteronômio, dos Números, a revelação de Deus proíbe sacrifícios humanos. Até na reflexão, quando Isaac, né? Quando Abraão, Deus pede o sacrifício de Isaac. Deus quer mostrar ali que ele não deseja sacrifícios humanos, e ele Deus mesmo provê o cordeiro para o sacrifício, mostrando que essa não é vontade dele. Mas aqui é interessante, porque o autor não censura essa questão do sacrifício humano. E mesmo lá no capítulo 46 do Eclesiástico, em referência também, quando na carta aos Hebreus se fala dos pais na fé, lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, também não há nenhuma censura ao sacrifício humano. Pelo contrário, ele tem elogio aos juízes, claro, incluindo aí também o Jefité, né? Então, a gente tem que refletir bastante sobre essa questão dos votos, é um compromisso feito com Deus. Certa vez uma pessoa perguntou para mim, né, tinha feito um determinado voto,
Uma promessa. Mas dela foi mais voto mesmo, né? Mais assim do que a promessa. Eu falei, olha, é um compromisso que você fez com Deus, então só Deus que pode te dispensar disso aí. Mas como na nova e eterna aliança Jesus instituiu o sacerdócio, então eu aconselhei essa pessoa, e se tiver outras pessoas que farem, que procure seu sacerdote, seu pároco, seu confessor, que o sacerdote ele tem esse poder dado por Deus também de dispensar a pessoa de um voto que seja parecido com esse aqui, né? Há situações e situações nessa questão que está colocando, porque se um voto é feito, por exemplo, nas mãos do bispo, é o bispo que vai dispensar, não vai ser um sacerdote, né? Tem e assim isso por também, diante. né? Depende o que a foi... hierarquia de quem abençoou depende o voto, do quem recebeu o voto. do alcance disso, porque uma coisa é você prometer que vai acender uma vela, outra coisa é você prometer que vai viver na castidade ou no celibato a vida inteira. Então não são as mesmas coisas, né? Existem certas, como o caso da consagração do diácono, do padre ou do religioso, que isso tudo está mediado pela autoridade eclesiástica. Então é diferente um voto desse alcance, digamos assim, oficial, de um voto meu pessoal que eu faço diante de Deus ou diante de algum santo padroeiro, né? Como muitas vezes se faz. Então a gente precisa muito prestar atenção, não é tudo a mesma coisa, digamos assim, né? Vai ter um discernimento em cima disso. Então muitas vezes sim, uma promessa que eu fiz, eu acho gozado isso, está acabando, mas ainda existe. Eu não vou cortar o cabelo do meu filho até que chegue aos 7 anos, por exemplo. É muito legal, né? Você fazer o voto e botar o outro para pagar. Botar o outro para pagar, né? Que muitas vezes a gente faz isso. Se você vai fazer, faça uma coisa que você vai fazer, não que o outro vai fazer por você o sacrifício, né? Então, e além disso, dá licença, só um pouquinho ainda, Ana. Vejam bem que Jesus, no Evangelho, ele fala muito claramente: não jureis de modo algum, nem pelo templo, nem pelo céu, nem pela terra, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, de modo geral, o juramento já não é uma coisa muito legal, não, né? Jesus, então, coloca dessa maneira. Então, assumir um encargo, assumir um voto, sempre é uma coisa que deve ser muito bem pensada, né? Não fazer aquela coisa, na hora do desespero a gente promete 1000 coisas, né? E muitas vezes promete coisas que não são possíveis depois. Então, daí sim, né? Vai ou falar com o sacerdote ou outra autoridade, se for o caso, que vai te dispensar disso, que vai dispensar. Normalmente não é bem a palavra, dispensa sim, mas substitui por alguma outra coisa normalmente que seja factível, que seja saudável e salutar, né? Só para completar essa questão dos sacrifícios humanos, gente, depois se você quiser ler em casa, o diácono falou para a gente, né, que era proibido pela lei. Então, vamos lá, algumas citações para você depois conferir, tá? Levítico 18, 21 em diante, e também Levítico 22-5, livro do Deuteronômio 12, 31 e 18, 10. E ainda, muitas vezes aparecem comentários a respeito de sacrifícios humanos como sendo abominações dos povos pagãos nos profetas. Nós temos Jeremias 7:31, Miqueias 6:7 e o Salmo 106, versículo 37, assim por diante, tá? Então, tudo isso daí para a gente perceber, né? Não faça promessas se você não tem um conhecimento daquilo que realmente o Evangelho nos ensina, porque muitas vezes faz um voto para Deus, mas é alguma coisa que Deus não quer que seja feito. Engraçado é que no caso de Jefté, o inconsciente dele havia uma certa... Ele tinha aquele ranço ainda daqueles irmãos, né? Então ele falou assim, eu vou fazer um voto, porque eu falo assim, a hora que o primeiro que aparecer vai ser um amonita que vai querer vir falar comigo, eu acabo destruindo esse cara aí, né? Não é bem isso, porque ele faz um voto de alguém que saísse da sua casa. Da casa da família, que envolve não só a filha única, mas envolve os servos. Os servos, pode ser também, né? Então, claro que ele não estava esperando que fosse sair a filha. Inimigo, então. Quer dizer, minha filha me lamento muito, né? Mas se fosse um servo ou uma serva, talvez não fosse tão doído, né? Mas aí pra gente aprender. Entra a mão de Deus com seu poder para dizer, peraí, vamos ver se realmente o que você fez foi pensado em me louvar ou foi só uma coisa
e na realidade veio um sofrimento terrível. Imagino, né? Pois é, Que uma coisa triste. que não Paga o precisaria outro, ter sido como o feito senhor falou, dessa maneira. fez a promessa, ela que teve que pagar pela Exato. promessa Agora, que ele fez com a vida. a filha se dispõe, né, de bom coração, É. coitada, né, em É. cumprir aquilo É. e pede esse período aí para seu lamento. Muito bem, vamos entrar agora no capítulo 12. Eu vou ler o primeiro trechinho que vai até o versículo 7 e vai estar escrito aqui. Então os homens de Efraim se reuniram, atravessaram o Jordão em direção a Safom e disseram a Jefté: por que fostes combater os amonitas sem nos convidares a ir contigo? Queimaremos a tua casa e a ti com ela. Jefté lhe respondeu: tivemos um grande conflito, eu e o meu povo, com os amonitas. Chamei-vos em nosso auxílio e não me livrastes de sua mão. Quando vi que tu não vinhas em meu auxílio, arrisquei a minha vida. Marchei contra os amonitas e Yahvé os entregou nas minhas mãos. Por que razão, pois, vos levantais hoje contra mim para me atacardes? Então Jefté reuniu todos os homens de Galaade, ofereceu batalha a Efraim, e os homens de Galaade feriram Efraim, porque estes haviam dito: sois fugitivos de Efraim, vós galaaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois os homens de Galaade tomaram a Efraim os vales do Jordão, de maneira que, quando um fugitivo de Efraim dizia: deixai-me passar, os galaaditas lhe perguntavam: és efraimita? Se dizia: não, lhe responderam. Então dize Shibolé. Ele dizia Sibolé, porque não conseguia pronunciar de outro modo. Então o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Caíram naquele tempo 42.000 homens de Efraim. Jefté julgou Israel durante 6 anos, e depois Jefté, o galadita, morreu e foi sepultado na sua cidade, Masfa, em Galaade. As guerras sempre tem aquela coisa assim da questão que é mais belicosa, o cara que é mais astuto, né? Mas aqui entra, porque aqui já é uma briga interna, uma briga entre irmãos. Uma guerra né? civil entre tribos, veja bem. Então, o que acontece com o pessoal de Efraim, né? Que Efraim e Manassés são tribos descendentes de José. E em algumas narrativas, no início do Juízes, eles sempre chegam atrasados ou não vão na briga. E agora, depois que Jefté conquistou, depois que Jefté venceu, eles ficaram com inveja. Então manifesta aí a inveja e o orgulho, né, dessa tribo, e vão lá tirar satisfação. Por que vocês não nos chamaram e nós queríamos participar? E aí começa essa briga por conta do orgulho, da inveja, e então acontece essa luta fratricida, porque são irmãos, né, que se matam 42 mil, né? E aí entra também assim um dado antropológico, podemos dizer, que é a questão do sotaque, porque mesmo naquela terra pequena, né, pequena distância entre as tribos, eles, a exemplo do Brasil, que nós temos sotaque gaúcho, sotaque nordestino, sotaque carioca, mineiro. Né? Minas Gerais tem sotaque do sertão, tem como eu, que sou do Vale do Jequitinhonha, sou um pouco nordestinizado, né? Falo um pouquinho nordestino, um pouco de sotaque nordestino, eles também tinham. E aí, quando eles estão fugindo, para saber quem era quem, e o autor até num tom assim meio irônico, né, padre, coloca a palavra Shibolé, e que o outro pronunciava Sibolé, e aí era maneira de identificar, como São Pedro, né, lá quando ele nega Jesus 3 vezes, lá no pátio, ele é identificado pelo sotaque galileu. Pois é, tem aí uma rusga, né? Como ele falou, um pouco também de gozação, digamos assim, entre uns e outros, né? É interessante aqui, pelo que o texto coloca, veja bem, né? Como falou, os diáconos efraimitas já tinham fama de chegar sempre atrasados, dizendo que tinham sido desprezados, né? Não tinham sido chamados para a guerra.
Agora, a pergunta que eles fazem, pelo menos que o texto apresenta, como já tinha sido acontecido em outras ocasiões, por que fosses combater sem nos chamar, né? A resposta de Jefité é desproporcional a essa pergunta. Ele considera isso como, do mesmo modo que os amonitas, como uma provocação de guerra que não parece que fosse tanto. Né? Então aí ele demonstra também que o pavio encurtou nessa hora, né? Assim como, digamos, né? Assim como com os amonitas, vamos conversar primeiro, tal, né? Aqui não houve diálogo não, né? Peraí, já foi logo para os finalmente, né? E realmente é lamentável esse acontecimento das duas tribos, né? Nessa mortandade que acontece aqui. Então, e sobre essa morte do Jefté, então, Jefté julgou Israel durante 6 anos. Esse julgou é porque ele estava no papel de juiz. De juiz. E esse julgamento não é bem na palavra de elevar algum tipo de justiça, mas na condução de administrar seu povo. Exatamente, né? que Era faz mais parte exatamente de dirimir as dúvidas, as isso, contendas também, uma né, função do juiz. administrativa, de conduzir, de observar, de orientar, Sim. né? Foi Muito o que lá bem. no início do capítulo colocava. Foram chamá-lo como chefe militar, mas também seria chefe ou juiz do povo, como aí coloca nesse outro sentido, né? Aquele que administra os afazeres, as contendas que surgem assim por diante. Muito bem. Mais alguma coisa, Diácono? Bom, Não, só para a gente fechar essa né? ideia desse Jefté, que acaba trazendo assim acaba sendo bem romanceado. Ele realmente tem um papel de um herói diferente, né? Então tudo isso que o padre falou reforça o que dizíamos lá no início, que ele se situa entre um juiz maior, porque ele tem ali um contato com Deus, ele faz esse voto terrível, ele confia em Deus, né? Tá. Embora não tenha refletido bastante ao fazer o voto, mas ele manifesta essa fé em Deus. Mas ao mesmo tempo ele tem também aquele caráter, digamos, burocrático, né? Por 6 anos julgou o povo, né? E essa personalidade assim um pouco dúbia, ao mesmo tempo guerreiro, pavio curto, né? Com os próprios irmãos efraimitas, mas também procurou ser diplomata antes de começar a guerra com os amonitas. Então ele tem aí, como todos seus altos nós, e baixos. seus altos e baixos, suas luzes e sombras. E tropeçou. Exatamente, é interessante, porque 6, né? Governa 6 anos. O 6 é o número da Simbólico imperfeição, também, né? Simbólico, Da imperfeição. né? É interessante isso. Então a gente vê essa... E como diz os antagônicos, as incoerências, tropeça nos próprios pés. Mas acaba sendo um homem que, apesar de tudo isso aí, deixa uma história registrada, que merece estar nessas páginas sagradas, como eu disse, quer crescer, quer aprofundar na fé. Vamos pesquisar as páginas sagradas para a gente cada vez mais descobrir seus valores e assim nos firmarmos naquilo que a gente quer encontrar, Deus em nossas vidas. Agradeço aos nossos mestres que estiveram conosco no esclarecimento de hoje e agradeço a você que se propôs a estar nesse programa. Não perca o próximo programa, estamos na fase dos juízes, histórias belíssimas estão vindo pela frente. Quero aqui, então, agradecer a nossa TV Imaculada e dizer salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Até o próximo.